Bom, meu nome é Felipe Pena, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e vou mediar a mesa de hoje com o André Bianco e Luiz Eduardo Mata. Antes eu queria agradecer a FAGA, agradecer a todos os funcionários que estão fazendo esse evento, maravilhosamente trabalhando nesse evento e que às vezes passam despercebidos, passam invisíveis, mas sem vocês nada disso seria possível. Então, muito obrigado a toda essa trupe que faz dessa feira, essa feira de livros, esse evento como é Bienal, um evento tão maravilhoso que é. Queria agradecer também ao Ítalo Morricone, meu amigo e meu eterno professor, que aceitou de bom grado a sugestão para essa mesa. Acho que o retorno está aqui e a gente fica feliz. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado, Celina, que tão generosamente está nos ajudando nessa organização. Muito obrigado a vocês. Eu vou apresentar os autores que estão aqui ao lado, falando sobre o tema. E vou falar sobre o tema apresentando os autores no movimento duplo. Para começar, o nosso conceito. Nosso tema aqui hoje é literatura e entretenimento. Entretenimento que me parece muitas vezes tratado com preconceito por grande parte da crítica literária desse país. Entreter, e eu espero que essa frase seja a única que a gente consiga deixar clara aqui, se só ela deixar clara, já me basta. Entretenimento e literatura não é passatempo. Entretenimento é sedução pela palavra escrita. Vou repetir. Entretenimento não é passatempo. Entretenimento é sedução pela palavra escrita. É isso que esses autores fazem aqui. É incrível porque em todas as outras artes, no cinema, no teatro, não há mais essa velha dicotomia entre o que é erudito e o que é popular. Mas parece que na literatura e na crítica acadêmica isso ainda prevalece. Por que só na literatura? É a pergunta que a gente faz. Nas últimas décadas, 3 ou 4 décadas, 2 conceitos parecem ter dominado a cena literária brasileira. Experimentalismo e a linguagem. E esqueceram do principal, contar uma boa história. E reparem, quando eu digo isso, eu não quero desvalorizar toda a literatura que é baseada em jogos de linguagem, que é baseada em metalinguagem, que é baseada no chamado experimentalismo, que para mim é um conceito tão arcaico que eu falo isso como professor universitário. Não. A única coisa que eu quero é o espaço. A única coisa que eu me proponho quando falo de entretenimento como sedução pela palavra escrita é que os cadernos literários, as discussões na academia, as discussões na universidade, abram um espaço para quem quer contar uma história, para quem quer devolver à literatura o compromisso com a narrativa. Só isso, mais um espaço, sem querer tirar o espaço de quem já faz outras coisas, de quem faz jogos de linguagens, que eu também acho muito bom. Mas quem quer contar uma história precisa ter espaço. É o que fazem esses 2 autores aqui. É o que faz André Bianco, por exemplo. Quando André Bianco escreveu o livro Os 7, ele ofereceu a várias e várias editoras. Foi recusado por uma, foi recusado por 2, foi recusado por 3, por 4 e assim por diante. André Bianco, então, resolveu publicar ele mesmo o livro. Na época, ele era operador de telemarketing, atendente de telemarketing, morava nos fundos da casa da mãe, com a mulher e a filha. E mesmo assim, juntou seu dinheirinho todo mês, para poder publicar do próprio bolso a sua história, porque acreditava na sua literatura, porque acreditava na história que ele podia contar. E a partir dessa crença, ele publicou seu livro. Edição do autor, 1000 exemplares. Passou a fazer o quê? Vender de porta em porta. No dia seguinte foi demitido do emprego. Então ele estava morando na casa da mãe, com a filha, com a mulher, desempregado e com 1000 livros na sala. Se viesse uma visita, ele tinha que tirar os livros do sofá. É verdade. E foi vendendo de porta em porta, em porta, em porta, em porta, em porta, até que um editor se interessou, e hoje esse livro 7 já vendeu 70.000 exemplares, e André Bianco já vendeu no total 300.000, sendo um dos escritores mais lidos nesse país. Essa é a história brilhante de O Contador de Histórias. André tem 34 anos. Para a surpresa dos críticos que dizem que ele não faz literatura, é fã de Victor Hugo e Henry James. E tem fãs em todo o país. Já publicou 12 romances e seus personagens ganham vida até
em brinquedos do Play Center atualmente, em São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas o nome verdadeiro dele não é Bianco, é André Silva. Mas ele achou que André Silva não ia ser um bom nome para um escritor. Vocês não iam comprar o livro do André Silva, né? André Bianco é mais legal. Né? E Bianco é uma homenagem, vejam só, para um autor que hoje é lido no Brasil inteiro, à sua própria cidade. É uma rua da cidade de Osasco. Ao lado dele, Luiz Eduardo Mata, que também tem 34 anos. E escreveu seu primeiro romance aos 18, um thriller chamado Conexão Beirute-Teherã. 10 anos depois, lançou o segundo romance, O Ira Implacável, que é uma história de espionagem. 9 anos depois. Em seguida, 120 Horas, que foi publicado pela editora Planeta. Em 2007, começou a escrever para o público infanto-juvenil e lançou 3 livros infanto-juvenis pela Ática e agora se prepara para publicar O Véu pela Primavera Editorial. A primeira pergunta que eu queria passar para vocês a partir dessa apresentação é sobre o leitor. Estão aqui, os leitores estão aqui. Parte deles, uma parte ínfima. Mas o leitor é de fato o foco de vocês? Vocês pensam no leitor quando estão escrevendo? O meu foco é totalmente o leitor, né? As tramas que eu elaboro, os personagens que eu crio, a função deles é carregar vocês para outro mundo. A função da história é deixar você de queixo caído. Tem momentos ali que você fala, nossa, mas isso aqui tá moroso, tá chato, é de propósito, para depois eu pegar você e arrastar até o final numa sequência frenética de acontecimentos. Sempre tem conflito, sempre tem problema, e os heróis, os protagonistas, coadjuvantes, todos lá lutando para te carregar até o final da história e deixar você apaixonado pela história. E eu sempre falo isso para quem me pergunta. Eu nunca imaginei que eu teria fãs. Eu vou ter leitores. Aí com esse meu lance de querer deixar vocês apaixonados pela história, eu ganhei fãs. Uma metáfora que eu uso com frequência é que o meu livro é igual um carrinho da montanha-russa. Eu te coloco ali para te jogar para cima, de repente vira e cai, e você fica ali num passeio frenético até o final. É aí. Luiz. O leitor, com certeza. O leitor, como você disse, eu queria só complementar o que você falou no começo, que aqui no Brasil, historicamente, e até hoje prevalece ainda esse pensamento de que a literatura é um artefato para poucas pessoas. Visão elitista. Não né? é uma coisa para o povo. Livro não é para o povo.